Ser cristão não significa carregar as próprias cruzes sozinho, mas seguir Jesus, permitindo que Ele caminhe conosco. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 34 ao capítulo 9, versículo 1. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conduz ao coração do seu mistério. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixar-nos mergulhar no mistério de Cristo significa aceitar entrar na lógica da Páscoa, da qual, em certas ocasiões, mais ou menos disfarçadamente, nós sentimos vergonha porque ela contrasta com todo aquele sistema de expectativas e esperanças representado simbolicamente na primeira leitura de hoje. Para comentar um evangelho tão forte como este, encontramos como introdução o relato da Torre de Babel, apresentado na primeira leitura, no qual, em determinado momento, os homens mudam sua maneira de construir e não percebem que, se por um lado, construir se torna mais fácil e glorioso, por outro lado, transforma-se também em sua maneira de viver. Certamente, é muito mais fácil construir com tijolos do que com pedras. É mais fácil e mais simples lidar com pessoas tijolos do que com pessoas pedras. Os rabinos explicam que os homens começam a construir a torre com as melhores das intenções. Algo que nos dias de hoje poderíamos até chamar de globalização. Mas aos poucos, à medida que a torre se tornava cada vez mais alta, eles começaram a esquecer-se uns dos outros, valorizando a vida humana em função do projeto global e não mais pela sua dignidade pessoal. Com o passar do tempo, levava-se um mês para subir e outro para descer, e as pessoas ficavam 2 meses sem se ver. Quando a torre se tornou ainda mais alta, esse processo passou a demorar mais um ano para levar um tijolo até o topo e outro para descer novamente. Trabalhavam no mesmo projeto, mas estavam cada vez mais alienados uns dos outros. Os rabinos dizem que as mulheres começaram a dar à luz tijolos, porque o ser humano gera aquilo que concebe em sua mente. A imagem mais acabada disso seria o Egito das pirâmides, que os santos padres da igreja chamavam de um grande cemitério. O desejo de Babel é o desejo de tocar o céu. Gênesis capítulo 11, versículo 4. E os rabinos hebreus comentavam que assim o homem tenta tomar de Deus até o céu, como se fosse uma invasão ao contrário. No entanto, a Escritura diz que Deus deu aos homens a terra, reservando para si o céu, não por inveja, mas por prudência. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Salmo 113, versículo 16. O texto do livro do Gênesis nos confronta com uma inversão de valores, enquanto o Evangelho nos chama à necessidade de uma reviravolta nesses valores. É melhor realizar pequenas coisas e dedicar-se à obra humilde, ou poderia dizer, às obras humildes, do que perder o respeito pelo mistério que cada pessoa carrega. Enquanto em Babel se constrói com tijolo, trabalho típico do povo escravo no Egito, a Jerusalém celeste, ela é edificada com pedras preciosas, segundo o livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 19. Babel é o sonho mais grandioso que o ser humano pode conceber. A ideia de que os homens podem decidir juntos o seu destino. Mas no fundo, é o maior dos enganos. Meus irmãos e minhas irmãs, é o maior dos enganos, porque nós acabamos tratando uns aos outros como tijolos, úteis apenas enquanto forem bem padronizados, eficientes e rápidos, perdendo a riqueza de sua singularidade
identidade única. Muito diferente é o cenário que o Apocalipse nos apresenta sobre a Jerusalém Celeste, no capítulo 7, versículo 17, capítulo 21, versículo 4. Completamente diverso é o caminho de descida e renúncia indicado por Jesus aos seus discípulos, no qual, paradoxalmente, pode-se vislumbrar o reino de Deus vindo com poder. No entanto, esse poder não se manifesta na grandiosidade exterior ou na altura alcançada, mas na profundidade de uma vida doada, vivida com humildade e entrega total. O texto de São Marcos, que a liturgia nos oferece como meditação, é situado em um momento crucial no discurso do Evangelho. Esse trecho vem logo após a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, onde ele reconhece Jesus como Messias e após o primeiro anúncio da paixão. Jesus então se dirige não apenas aos discípulos, mas também à multidão, ampliando o chamado ao discipulado e destacando a radicalidade do seguimento. Como disse no início, esse trecho enfatiza o paradoxo central do Evangelho. Perder a vida por causa de Jesus é o caminho para salvá-la. O discipulado como renúncia é apresentado como uma escolha livre, porém, sempre uma escolha exigente. Ele chama os seguidores a viverem 3 ações. A primeira é renunciar a si mesmo, do grego aparnessasto e auston, enfatizando um ato decisivo e voluntário que implica abandonar o egoísmo e os próprios interesses. A segunda ação é tomar a cruz, do grego aratoton stauron, que alude à disposição de enfrentar sofrimentos e perseguições. E a terceira ação é seguir Jesus, e do grego nós lemos akolouteito moi. Expressa um compromisso contínuo, um compromisso ativo de caminhar com Cristo sem abandoná-lo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus define o conceito de messianismo, que é o seguir o Messias, como um caminho que não é de glória terrena, mas de uma entrega radical. O discípulo é chamado a imitar Jesus em sua obediência até a cruz, como nos diz Paulo na carta aos Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. A lógica do reino de Deus é paradoxal, porquanto salvar-se egoisticamente leva à perda da vida, e perder a vida em favor de Jesus conduz à vida eterna. Esse chamado permanece atual, desafiando cada um de nós que somos cristãos, nos desafiando a uma entrega total e confiante no caminho do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, com frequência tentamos nos salvar sozinhos e por causa dessa teimosia acabamos complicando nossa própria vida. Querer salvar-se por si mesmo significa na prática tentar resolver de forma autônoma as nossas cruzes, problemas e dramas. E acabamos deixando Deus fora do nosso horizonte. Muitas vezes pensamos na fé como algo abstrato, incapaz de nos socorrer nas dificuldades concretas do dia a dia. Por isso, quando enfrentamos as situações mais dolorosas da vida, sentimos um profundo senso de solidão e acreditamos estar entregues apenas às nossas forças limitadas. Ser cristão não significa carregar as próprias cruzes sozinho, mas segui-lo permitindo que ele caminhe conosco. É ter a própria confiança absoluta de que Jesus pode nos salvar e pode agir justamente onde as nossas forças humanas se esgotam. Eu poderia dizer nessa reflexão que, em outras palavras, Jesus nos convida a confiar e nos abandonar em suas mãos com plena segurança. Se nós conseguíssemos viver assim, em todos os momentos, quanta paz nós teríamos em nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, frequentemente nós preferimos fazer tudo sozinhos. Às vezes, nos iludimos com a ideia de que somos capazes de controlar tudo e até conquistar o mundo por conta própria. Mas Jesus nos adverte: de que adianta?
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? O Evangelho de hoje é um convite a revermos nossa atitude, a deixar de enfrentar sozinhos as dificuldades da vida e a abandonar a ilusão de que a felicidade pode ser encontrada apenas acumulando os bens deste mundo. O que verdadeiramente preenche o coração humano é o amor. E Deus é o amor mais fiel e seguro que existe. Ao entregar nossas preocupações e cruzes ao Senhor, ao Deus da vida, aquele que passou pela cruz, nós descobrimos uma liberdade mais profunda, uma paz duradoura que não depende das circunstâncias externas, mas depende do amor que nos sustenta em cada passo do nosso caminho. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.